Boa tarde, bom dia e boa noite, seja lá o horário que você está assistindo ou ouvindo este podcast de um novo reality virtual que está chegando para agitar a vida dessas pessoas desse mundo paralelo. Eu sou Vinícius Dávila, moderador do Survival VD, e estou aqui como mediador desse podcast e tenho 3 pessoas maravilhosas comigo para a gente falar mal e bem também da vida dessas pessoas que aceitaram entrar com seus inimigos na disputa pelo prêmio de vencedor do The Challenge Brasil. E são eles. Aí eu vou falar, vocês se apresentam, viu, gente? Yuri Fully. Oi, amores. Vocês pensaram que eu nem ia rebolar minha bunda aqui no The Challenge hoje, né? É só isso a apresentação? Você acha pra falar mais, então tudo bem. Você acha Óbvio. Quem não conhece Yuri Fully, né? Mas para os novatos que chegaram agora e não conhecem esse lindo rostinho aqui, meu nome é Yuri Fully, carioca, 20 aninhos. Tô nos jogos desde os 15 anos. Joguei VD, fui finalista do TW e sigo aqui na luta para poder ganhar alguma coisa, enquanto ainda não chegou a minha vitória. Tá nos jogos desde a época que era crente, hoje é viado. Vamos no próximo. Vamos no próximo. Ele, Ricardo Lourenço, quase produtor do The X Factor Brasil. É dono e proprietário da empresa Podcast. Gente, tô muito louca do podcast essa semana. É podcast de tudo quanto é canto. Então, eu sou o Rich, pra quem não conhece. Pra quem não conhece mesmo, vai na Wiki, é do VDTW que eu apareço por lá. E tô nos jogos desde, não sei, eu acho que é 2013, quando eu joguei o VD Uganda. Nunca ganhei nada, mas o importante é competir. Mentira, o importante é ganhar mesmo. Eu quero ver essas rivais ganhando. E é isso, eu quero comentar essas duplas deliciosas que fomos apresentadas. E a nossa gata poderosíssima aqui junto com a gente, Gabriela, eu nunca sei pronunciar o sobrenome dela, Gabriela Asman? Gabriela Asman. Mas então, vou me apresentar rapidinho aqui, dizer que vocês já devem ter me visto por aí também, que todo mundo me mencionava, falava comigo em todos os grupos de WhatsApp que eu tô achando que eu ia estar nesse jogo, mas eu não estou no jogo, estou aposentada, como já falei, e vocês vão me encontrar então só nos podcasts da vida e na torcida. E quem quiser, quem me achar linda, maravilhosa, como o Vinícius disse, quiser se candidatar para uma vaga para conquistar meu coração, mandar currículo para minha amiga Ana Paula. Gente, o programa é errado, Gabriela, calma. Are you the one? Eu também tô querendo, viu, gente? Encontramos o VD3, tô aí disponível para dormir de conchinha. Amor. Vem todo mundo. Então vamos lá. Então vamos sem mais enrolas, vamos começar a conhecer essas duplas de rivais. Mas antes da gente começar, já são só 10 duplas, então a gente não... vamos então antes falar sobre o que vocês acharam do jogo. Não sei se vocês já assistiram esse reality show, mas eu não conhecia, eu mesmo particularmente não conhecia, e achei excelente a ideia, porque na premissa dos jogos virtuais, as moderações sempre tentam acabar com qualquer pré-relação existente. A proposta desse é, ao contrário, é trazer relações pré-existentes para o jogo. Então é uma coisa que enriquece muito o mundo dos jogos virtuais, assim. E eu adorei, assim, a apresentação das duplas, tudo. Eu gostei muito do visual, sabe, do jogo. E vocês, o que vocês acharam dessa proposta? Eu acompanhei interrompidamente uma temporada do reality. Eu não sei se é de fato faz o reality ou é a twist que os meninos colocaram. Mas eu achei realmente muito interessante porque, assim como a gente viu uma das duplas falando no vídeo que nunca imaginaram que eles fossem jogar juntos um dia, que jogaram 6 jogos juntos, e nunca mas não jogaram. Eu acho interessante porque agora eles a jogar de forma. Fully cortou tudo que o Fully falou. Ele que também tá falhando, eu não sei e vai sem editar, porque é complicado editar corte, gente. Eu vou ter que cortar o Fully. Ele vai... Então não, vai cortado mesmo, Fully. A gente agradece a sua opinião aqui. Gabi, você, Gabi. Então, eu nunca acompanhei, eu nem sabia da existência desse reality, pra ser sincera.
E aí, quando o Glauco veio me falar, eu achei super legal a premissa também. Justamente por causa do que tu falou, Vini, que nos jogos virtuais a gente justamente, as moderações tentam fazer o contrário. E aqui a ideia é justamente fazer isso, que as pessoas que já têm alguma treta pré-existente possam vir a jogar juntas. E parece que para as próximas temporadas, até casais ou ex-casais, o que pretende apimentar ainda mais a dinâmica do jogo. Então eu curti bastante. Ah, minha filha, casais, esse casal não vai apimentar não, vai dar barraco, o jogo vai ser cancelado com 2 dias. É melhor focar em inimigo só. É melhor, porque eu gostei da ideia, porque tipo, como a pessoa não jogar, fulano não vai jogar com fulano porque eles são melhores amigos. Nesse não, você vai jogar com fulano porque ele é seu melhor inimigo. Eu acho a twist maravilhosa. Sim, Você sim tem... e é focado só em rivalidades de jogo, né? jogo. E a eliminação de jogo é uma coisa que dói pra algumas pessoas, assim, dói a gente ser eliminado por alguém e você tá dependendo daquela pessoa pra seguir no jogo. Vai ser interessante ver até onde as pessoas vão levar essa relação de jogo, deixar pra trás, ou se vai interferir em algumas duplas, porque ninguém sabe, porque são sentimentos, então a gente pode esperar qualquer coisa, se a pessoa vai ser bem ou não. Porque eu lembro, por exemplo, no VD Coreias, por exemplo, que eles não eram obrigados a jogar em dupla, né? Mas entendi o casal a jogar em dupla. E, por exemplo, eu lembro de uma época que o Edu e o Adriano, eles entraram em divergência, que um queria eliminar uma pessoa e o outro queria eliminar o outro. Eles queriam seguir caminhos diferentes. E imagina que lá eles tinham essa opção de seguir caminhos diferentes. Mas imagina aqui que você não tem opção. E se você não chegar num acordo, tipo, o que você faz? Tipo, se você não decide em quem votar, será que acontece o quê? Alguém tem que ceder, né? Vamos ver quem é que mas vai se não ser o que não vai ceder. Aí que tá, mas alguém vai ter que ceder, né? Tipo assim, nem que seja muito ao contragosto, alguém vai ter que ceder. Eles são obrigados, né? Se não ceder e se forem brigar, briguem num post público, porque a gente tá aqui pra dar o aula. Por favor. Porque o objetivo desse programa é barraco. E começamos com a primeira dupla do jogo, Tainá e Juan, rivais do Survival TW All Star Israel, onde Juan eliminou a melhor aliada e amiga de Tainá, a Gabi, que também está aqui. Então, Gabi, comece falando do que você acha desta dupla, já que você participou da construção dessa rivalidade. Na verdade, você foi o pivô, né? Então, fui o pivô. Depois da Tainá me pisar muito no TW Alaska, e a gente colocar nossa amizade quase em jogo, porque como vocês aí já falaram, tem gente que se dói muito por conta de eliminação de jogo. No All Star, a Tainá resolveu que iria ser fiel a mim. E aí ela foi tão fiel que acabou tendo aí essa rivalidade com o Juan, que partiu da minha eliminação. O que eu espero dessa dupla é que eu acho que eles vão ir bem longe no jogo, porque o Juan é muito bom em desafios, todo mundo sabe. O Juan é Challenge Beast até nas temporadas em que ele nem está no cast, meus amigos. Então, imaginem nas que ele está e que o resultado dele no jogo vai depender única e exclusivamente do desempenho deles em provas. Então, acho que a Tainá acabou se dando bem aí nessa rivalidade dela com o Juan dessa vez. Se lá no TW Israel ela acabou se dando mal e sendo eliminada, e o Juan foi acho que até o F5, aqui eu acho que quem se deu bem foi ela, hein? Porque o Juan vai acabar levando ela longe. E desculpa o shade, amo minha amiga Tainá, mas ela não é nenhuma potência em provas. Ou seja, o Juan vai arrastar, né? O Juan vai arrastar a Tainá, fica constando aqui. Que Gabi falou. Então, eu não quis usar essa palavra, mas era mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. Mas o Juan, ele é uma pessoa que ele tem tantos rivais nos jogos que ele poderia ser duplo com qualquer pessoa, né? O Juan, todo jogo sai com 5 inimigos. E ele é uma pessoa de um temperamento muito forte, né? Então,
Quando eu vi um anúncio dos dois, eu fiquei surpreso, porque eu sabia mais ou menos da eliminação, mas eu não sabia que talvez fosse uma rivalidade tão grande, talvez também não seja uma rivalidade tão grande, o que favorece o jogo, a união dos dois. Mas eu conheço o Juan como moderador também, né? Nosso contato maior foi como moderador. O Juan é uma pessoa de um temperamento muito forte. Quando você... eu também sou. Então, quando você discorda da ideia dele, o Juan, ele bate de frente mesmo, assim, leva pro... Sabe? Então, eu acho que o que pode prejudicar, apesar da Gabi ter falado que eles dois são bons em provas, é no fato deles discordarem de caminhos para seguir e acabar, tipo assim, se afundando, entendeu? Porque eu não sei o que vai acontecer quando uma dupla se divergir tanto. Apesar de eu achar que eles não são tão divergentes assim. E você, Fully, o que você acha dessa dupla? O que você espera? Eu acho que ou eles vão dar muito certo ou eles vão dar muito errado, mas eu acredito que, ao mesmo tempo que Juan é uma pessoa em provas, eu tenho um top 5 de pessoas dos jogos, assim, que eu vejo super, sabe? São os melhores em provas, e Juan e mais 2 pessoas do cast estão nesse top 5. E eu acho que, ao mesmo tempo que ele é ótimo em provas, Tainá tem um ótimo social, e isso pode acabar, sabe, eles se completam. Mas apesar do fator jogos, desafios, também tem o fator estratégico, porque tem aquela parada lá do jogo, onde eles vão precisar votar para mandar alguém pra arena. E eu acho que Juan tem um alvo muito grande, que os dois vão ser perseguidos por conta dele. Então, tipo assim, Tainá, se mexe, passa por onde pra isso não acontecer. Rebola e arrase. Rebola sua bunda, Tainá. Mostra aí que você ganhou um survival, né? Gente, E você... O que você tem pra dizer, Rich, sobre a dupla de sprintonas, né? Porque só ser uma dupla de sprint já é um alvo, né? Você quer arroba, ser sprint, eu digo, eu quero, nunca fui. Mas eu amei o vídeo deles. O vídeo, eu acho, sinceramente, que é o meu vídeo favorito. Então, eu joguei muito caps lock no chat quando eu vi o vídeo. Também achei. Sério, eu só de Juan falar que tava do lado de Deus e a evangélica, por isso venceu Tainá. Então, eu achei sensacional. Eu acho que eles fizeram bem os shades no vídeo. E foi como a Gabi falou, assim, Juan tem bom em prova, mas a gente tem que lembrar que Tainá ganhou um jogo, né? Eu tenho um histórico. Juan, eu já joguei com Juan o VD Uganda, mas o mais de perto foi o VD Cuba. Sei que o Juan também é muito bom. Eu sei que ao mesmo tempo que eles podem ter um alvo, eles também podem não ter, porque não sabe que não vai depender também só exclusivamente de alvo, também depende do desempenho em provas. Se tiver uma prova completamente que Tainá tenha que fazer, já como ela não é tão boa quanto ele, talvez ela possa dar uma escorregada por eles, mas como ela é forte no social, eles se equilibram, como o Fully falou. Eu acho um casamento perfeito em qualidade dos dois. E eu acho que a rivalidade dos dois, em nível de rivalidade já que é temporada, eu acho que não vai chegar a ser um ponto a atrapalhar eles. Eu acho que eles vão saber trabalhar bem. Eu acho que eles vão esquecer uma eliminação de jogo assim, e eu acho que não foi uma coisa tão grave. Pra chegar ao ponto de eles se atrapalharem no jogo e não conseguirem nem conversar no inbox e dizer... Eu acho que é mais fácil deles brigarem por problemas que vão surgir do que por problemas que eles já passaram. Exato, até porque assim, são 2 pessoas de personalidade bem forte, né? Mas é uma dupla que eu vejo como uma das grandes duplas do jogo. Acho que eles têm muito potencial. E são 2 pessoas de personalidade bem forte, então eles vão ter que conseguir lidar com isso. Mas é uma das minhas apostas fortes aí pro jogo. Minha também. Juan venceu um jogo que era exclusivo de provas, que era os solitários. A Tainá, ela começou no VD lá na Alemanha. Muita gente não sabe porque ela saiu cedo. E naquele começo, ela tava toda assim, insegura, meio perdida. Mas assim, quando ela chegou no TW, se mostrou uma outra maturidade. Ela teve um crescimento muito grande como jogadora. Então eu acredito que sim, é uma dupla muito forte de prova, de social, de estratégia. Não são sprints ao acaso. Então eu aposto também muito nessa dupla de chegar longe, porque não basta só ter votos, eles também têm que perder a prova. Então eu acho difícil. Vai ser uma dupla difícil de tirar. E vamos agora para a segunda dupla desses jogadores que se traíram no Survival Brasil. Débora e BG. BG fez o aliado de Débora usar um ídolo e eliminou praticamente toda a aliança de Débora,
fazendo assim, construir um rancor dentro da garota. E a gente sabe que Débora, se tem uma coisa que ela cultiva bem, é rancor. Então, vamos agora conversar dessa dupla. Fully, comece você, já que você faz parte um pouco desses newbies, apesar de não tão newbies. O que você tem para dizer sobre essa dupla? Não sabia dessa rivalidade. Pois eu não acompanhei o jogo que eles tiveram essa treta, mas assim, eu já tive rivalidade com Débora e com BG. E apesar dos dois. A twist do jogo é você falar mal deles agora, é a sua chance de eliminar os dois. Vá. E assim, a Débora, pra mim ela já se tornou figura ilustre. Eu ficaria muito chocado se ela não tivesse nesse cast. Que Débora tá em todos os casts que divulgam Débora tá. Débora é a nova Genalva dos jogos, né? É a Arroz. E Débora, apesar de ser super inocente, o primeiro jogo que eu joguei com ela foi a Alemanha, VD, e tipo, ali ela era completamente diferente do que ela é hoje. Hoje a gente vê Débora jogando Shade. E Débora era super inocente. Então, super sweet, super Jesus Cristo. De sacrificar. Fez a giba do Exatlon, pediu pra ser votada. E BG eu também vejo ele assim um pouquinho inocente pelo jogo que eu joguei com ele, mas eu fiquei chocado de ver que ele simplesmente tirou os aliados todos de Débora do jogo. Não sei se ele é bom em provas. Ficou muito tempo comigo no jogo que a gente jogou juntos, ele não demonstrou ser tão assim. Mas eu tô muito curioso para poder ver como os dois vão se dar nesse jogo. Então, pegando a deixa do que você falou, eu joguei com o BG o Set of Challenge. E ele, não sei se talvez era um jogo que demandava habilidade em provas, e ele foi um dos primeiros eliminados. Eu não sei se foi uma fase, eu lembro que ele falou lá que ele acabou deixando para a última hora a prova. Então, e Débora também eu não vejo muito boa em provas. Então eu não sei se essa dupla, eu não consigo ver muito favoritismo nesse tipo de jogo, onde depende muito de prova, nessa dupla, em comparação principalmente a tantas outras duplas. Eu também não sabia da rivalidade dos dois, porque eu não acompanhei essa temporada que eles jogaram do Survival Brasil, mas pelo que eu vi ali, foi realmente eles tiveram uma treta, né, real ali na temporada, mas eu acho também que não é uma coisa que vai atrapalhar os dois trabalharem juntos. Eu acho que o que pode favorecer eles é mais o social. Provas, eu acho que na primeira que eles forem, eles vão rodar. E você, Rich, o que você vê dessa dupla? Eu acho que é uma dupla de underdogs, né? Tipo, como a gente falou, não dá muito por elas. Então, se eles souberem trabalhar as coisas, eles podem ir muito longe. Assim como também podem ir muito perto, né? Acabar saindo de cara. Mas eu não conhecia também a história deles. Mas pelo visto, assim como o Vini falando do Juan, também é muito fácil brigar com a Débora. Eu tô vendo aqui que ela tá ficando muito demônia no jogo. Tá. Débora, querida, volte e encontre Jesus. Ele vai bater na sua porta hoje à meia-noite. E você vai dizer, sim, eu aceito no meu coração. Vai ter que ser uma coisa muito louca. Porque, eu não sei o que esperar dessa dupla. Quando eu vi essa dupla, eu fiquei assim, esse jogo, The Challenge Rivais, é importante porque a gente conhece as tretas de quem tá tretado com quem. Essa foi uma treta que eu não fazia ideia que existia. Pra mim, eu não sei, gente. É uma dupla que eu não sei muito o que falar. E é bom. E você, Gabi? Isso é bom. E você, Gabi? Eu acho, tipo, que... Desculpa, Folha, fala. Inclusive, eu acho que essa rivalidade dos dois é uma coisa muito mais do que, tipo, uma rivalidade de verdade, porque Débora, tipo, pra mim a rivalidade pior dela no jogo vai ser dela com o Hag, que ele já tem, tipo, uma treta super grande de fora e isso pode atrapalhar no jogo, sabe? Sim. É a plot twist. Ele acabou de dar a plot twist do jogo, que no final é uma reação em cadeia, todo mundo é tretado com alguém no jogo. Todo mundo é tretado com todo mundo. E todo mundo é ex de alguém, é tipo no encontrão também. E você, Gabi? Então, eu confesso pra vocês que o BG eu nem conheço. Fui conhecer ele agora vendo o cast. Eu acho que ele nunca jogou nada que eu tenha acompanhado. A Deb eu conheço, porque, né, como vocês já falaram, impossível todos os casts aí. A Deb tá marcando presença, já joguei com ela também.
E então, eu não sei muito bem o que dizer deles, assim, o que esperar, porque ele eu não conheço. E o que eu sei da Débora, assim, não sei se ela é muito boa em provas também. Acho que não é o forte dela, sabe? Então, é que também vai depender muito de como que são as provas, né? Porque eu não sei que tipo de provas vai ter nesse jogo. Porque a Débora foi finalista do Money, né? Que são provas bem difíceis, provas de 24 horas e tudo mais. Só que a Débora no Money, pelo que as informações que eu tenho, é que ela era muito pão dura. Então ela não gastava nada. E ela ficou poder. E no Money, você guardar dinheiro, você se torna poderoso, né? Sim, mas eu não sei como é que era o desempenho em provas dela no Money. Eu também não. No VD também o dinheiro todo dela, né? No VD ela gastou, que ela ficou com medo, né, de ir pro túmulo com dinheiro. Bom, então, assim, é uma dupla que eu não sei muito o que esperar. Acho que eles podem ou sair bem cedo, ou que eles podem acabar sendo subestimados e chegar mais longe. Eu aposto aí que eles vão ser o tipo terceiro eliminado. Não é FB, não, mas os terceiros eliminados eu acho que eles vão ser. As duplas estão muito fortes. E não é desmerecendo os dois. Eu lembro que BG, quando ele jogou o Set of Challenge, ele falou assim, as pessoas subestimam muito os novinhos. E aí ele acabou fazendo o que, tipo assim, a crítica que ele mesmo fez. Tipo assim, ele foi subestimado, mas concretizou o que o povo tava falando, sabe? Então não é que a gente subestima os novinhos, mas é porque às vezes o jogo exige um grau de maturidade, não maturidade, mas assim, até mesmo de malícia, entendeu? Que às vezes a pessoa, por mais nova, ela acaba sendo um pouco mais ingênua, ou acaba cedendo mais facilmente ao estresse e saindo mais cedo. Então por isso que eu torço por eles, mas eu não vejo muito longe. Mas não é torcendo contra, meninos. Peguem esses comentários da gente, transformem em ódio, como aquele meme, te falta ódio, criança, vai e ganha o jogo, esfrega na cara da gente no final. Joga na nossa cara. Eu fico com medo porque no podcast que eu participei do Set of Challenge Garage, eu falei que o BG ele voltou lá e eu falei que ele também não apostava ele indo longe. Então fica parecendo que eu sempre tô torcendo contra, mas não, BG, me surpreende dessa vez. Ou seja, estamos descobrindo agora que Vinícius é a verdadeira rival do BG. E eu sou rival. Brincadeira. Vamos pro próximo. Agora a terceira dupla, Galápagos Girls, que é Liv e Daline, que brigaram na uma das temporadas bem antigas do segundo ciclo do Survival VD, Galápagos, quando, ao chegarem na fusão, dois grandes blocos se dividiram, uma aliança do El contra a aliança da Lívia. Não só da Lívia, tinha do Filipinho, tinha várias pessoas, mas assim, e não só do El também. E Daline foi o swing vote, e ela estava nas duas alianças, ela tinha que decidir com que aliança seguir, e ela escolheu com o El. E era muito engraçado, gente, porque nessa temporada, todo mundo confiava em Daline, era incrível, todo mundo, tipo assim, minha maior confiança, meu maior aliado é Daline. Ela tinha um social assim incrível. E ela escolheu o El. Tem muitos anos, eu não imaginava ainda que elas ainda estavam sem conversar e que recentemente voltaram a se falar. Então, para falar quem que foi, dessa vez, não o pivô da separação, mas o pivô da reconciliação, Gabi, você que quando não está fazendo divórcio, está fazendo casamento, fale pra gente sobre essa dupla. Então, gente, essa dupla, impossível não ter, tipo, muito minha torcida. Amo as duas e me sinto, assim, a mãe da dupla quase, porque a reconciliação das duas, então já que o Vini falou da treta, eu vou falar um pouco da reconciliação, assim. E quando a gente for jogar o Money, agora o Money 8, eu queria muito jogar com a Daline, porque eu conhecia ela de nome. E então eu, tipo, tinha uma admiração, assim, por ela. Eu queria jogar com ela. E eu já tinha jogado com a Lívia o Survivor IF. A gente tinha sido aliadas, apesar da Lívia ter votado pra me eliminar.
tipo, ela fez o certo, porque ela acabou me eliminando antes do que eu ia eliminar ela. E então eu sabia que ela era uma aliada fiel, tinha gostado bastante de jogar com ela e tal. E procurei as duas pra jogar e fiz, tipo, uma aliança bem próxima com as duas, assim. E aí, as duas me relataram, tipo, uma me falava de cada lado, assim. Eu acho que essa aliança não vai dar certo, porque, no caso, a Lívia me dizia, a Daline não vai, eu não consigo confiar muito na Lívia, eu acho que ela não vai acreditar, que eu não vou querer me vingar e tal. E a Daline dizia mais ou menos a mesma coisa. E aí, acabou que a gente fez uma aliança que chegou super longe juntas, assim. Dominamos o jogo todo. As duas jogaram muito bem juntas. E, assim, elas criaram uma amizade e uma sintonia que quem tava no encontrão viu, tipo, super as duas juntas o tempo inteiro, assim. Então, eu acho que elas viajaram juntas pro encontrão e tudo mais. Chegaram, acho que juntas no aeroporto, enfim. Eu sei que as duas, tipo, formam uma ótima dupla, assim. Eu acho que elas têm uma super sintonia e prometem arrasar. E sobre o vídeo das duas, eu gostei muito também, assim como o da primeira dupla, né, Foi da bem Tainá e do sincero, Luan. né, os vídeos. Bem sincero. A Lívia sofrida ainda, dizendo que a Daline ensinou pra ela pela primeira vez o que é a dor de levar um blind. Então, assim, super tô torcendo muito pra essa dupla. E são duas pessoas boas em provas. Pelo menos no Money, elas tinham um desempenho super bom em provas, as duas. E você, Rich, o que você tem pra dizer? Você é amigo de Lívia há muitos anos, né, por causa do X Factor. Isso, conheço a Lívia desde 2008, se eu não me engano. É quase da época São quase 10 anos. É quase um casamento, que nem eu e Gabi, 10 anos. Mas, gente, eu não conhecia a Daline também, mas a Daline já ganhou um TW, se eu não me engano, não é? Então a Daline, olha, jogadoraça também. A Lívia já ganhou um IF, ou seja, de estratégia as duas manjam bem. Eu também não sabia desse rancor antigo delas. Daline foi indicada a sprint na temporada Galápagos, perdeu para o Elmas. Eu não sabia essa rivalidade, mas como a Gabi falou, eu fiquei chocado que não sabia do nível, quando a Gabi falou que do sabor e o desgosto de tomar e dar um brinde. Gente, eu fiquei tão triste que eu quase fui no Spotify. Deliciadora. Eu quase que abri o Spotify na playlist de Bad e fui chorar escutando esse vídeo, porque, gente, foi muito. Eu senti daqui o impacto, Lívia, do seu. E realmente dói. Quando você confia demais na pessoa, dói. Tipo, eu confio no Vinícius e ele me eliminando no mesmo. É tipo, dói. Eu e Rich também, nova twist, vamos entrar de helicóptero, gente. Mas na próxima temporada tá aí, né? A dica, né, Rich? Não, mas eu espero assim, delas no quesito social e estratégico, é uma dupla que ele tem que ficar muito atento. Não é querer jogar algo, mas os precedentes de Daline. Os precedentes de Daline, que ela já foi vencedora, os precedentes atuais de Lívia, que Lívia onde tá entrando atualmente, tá indo bem no jogo, ou tá ganhando, ou tá indo pra final, porque ela jogou o Detal, eu moderei ela. E eu vi do que Lívia é capaz de fazer como do lado de moderador. Não, eu não sei se vocês vão discordar de mim. Eu acho Lívia extremamente hero e Daline extremamente villain. Então eu acho que elas duas, elas têm esse meio gelo e fogo, sabe? Eu acho que elas têm essa... Porque Lívia... Lívia é muito emocional em alguns aspectos e ela é muito fiel no que ela acredita, na aliança dela, nas pessoas que cativam ela. Já a Daline, ela é muito... Eu já vi duas Daline, entendeu? A Daline de Galápagos, que eu tô falando, ela é muito jogadora, assim, determinada, se precisar trair, trai, conquista sua aliança, confiança. Então, eu quero ver como que elas vão achar esse meio termo aí no caminho, entendeu? Não, porque a Daline também é muito boa e muito dedicada, mas quando chegou no All-Star, a Daline não chegou no mesmo pique da Daline de antes, porque ela já estava numa outra fase de vida e tudo mais, então ela meio que se deixou ser carregada, sabe? Mesmo chegando longe. Então eu espero que entre a velha Daline, não as últimas Daline, entendeu? Mas como tem muito... Fala, pode falar. Desculpa, achei que tinha terminado. Não. Mas, assim, eu acho que existe uma Daline meio termo, assim. Pelo menos foi o que ela mostrou jogando Money, assim. O que a Daline falou e a postura dela foi assim, de que ela já provou o que ela tinha pra provar
que ela não precisava mais provar nada pra ninguém, e nem pra ela mesma, que sim, ela ia dar o melhor dela, mas que tinha limites que ela não ia ultrapassar, sabe? É o mesmo de Bianca, por exemplo. Bianca, ela já foi muito jogadora, inclusive de trair, de fazer aliança nos tempos de Orkut, e hoje em dia ela tem essa postura que a Daline assumiu também. Então, tem assim, limite. a Daline acabou, no Money que a gente jogou, a pessoa que nós queríamos eliminar acabou ficando imune, e a Daline se sacrificou pela aliança, ela se ofereceu para ser votada. Então eu acho que existe uma Daline meio termo aí, entre essas duas que tu citou, e eu acho que é essa que entra no The Challenge. Eu espero E que você, entre, eu espero que entre rapidinho. Eu espero que entre a causa Aline, gente. Estou aqui. Porque como o Vinícius falou, tem um comentário que eu tenho que fazer, que eu até anotei aqui para não esquecer. Quando o Vinícius falou gelo e fogo, eu só consegui pensar em Dalineres e Lívia Snow. Então já tô shippando essa. E você, Fully? Gente, tipo, igual a Gabi citou, tipo, eu não conhecia as duas antes do encontro. Tipo assim, só de vista, assim, na internet. A Lívia, no caso, eu já tinha jogado com ela, então eu tinha um contato maior. E eu achei que as duas fossem super amigas. Quando eu vi que as duas estavam como dupla no cast, de rivais, eu não acreditei. Tipo, muito rancorosas, porque se estendeu uma rivalidade de lá de 2011. É o Money que foi 2016 ou Gabi? Foi ano 2017. Passado, né? Não, foi esse Foi ano, agora. começo desse ano. Elas 3 nunca anos mais tinham se falado. Elas nunca mais Sabe, tinham é se muito falado depois tempo. daquilo. E assim, eu não acompanhei a Daline. Então, tipo, tudo que vocês estão falando aí pra mim tá sendo novidade, porque eu não conhecia o jogo dela. Mas eu vi que vai ser uma dupla forte. Mas, por exemplo, a Lívia, que eu já joguei com ela, eu acho que ela é um pouco superestimada. Ela joga muito bem, ela tem um ótimo social, mas é uma pessoa, tipo, que dá pra você tirar. Então, tipo. Que dá pra você. Olha. Subestimou a Olha o Lívia. shade! Não subestimou, mas Lívia, mostra pra que porque tu quando veio. eu joguei com ela. Aí, BG, prova pra mim, Lívia, prova pro Fully. Isso. Porque quando eu joguei com ela, eu via, tipo assim, super ameaça. E eu vi ela sendo eliminada. Então, tipo, sabe? Não. Deu A uma gente quebrada na minha jogou junto. realidade. Na verdade, Foi. quando a gente jogou, quando o Fully jogou com o Lívia, foi no TW que eu joguei com o Fully, que a gente se conheceu. Sim. E depois daquele jogo também, eu e Lívia ficamos sem conversar até o encontramos. A gente voltou a falar no encontrão. Então, tipo assim, eu gosto muito das duas e tudo mais, mas eu acho que, em comparação às outras duplas, eu imagino elas tipo terceiro, quarto lugar. Eu acho que elas vão ter. Eu acho que o maior desafio delas não vão ser elas mesmas. Eu acho que elas vão ter uma sintonia da melhor dupla. Mas eu acho que elas vão ter as outras duplas, sabe, como pedras. O problema não vai ser nem elas, né? Elas não vão conseguir, sabe? Eu tenho outras apostas maiores. Só o fato de ela ter estado ali no encontrão, as duas juntas super amigas, já mostra que a rivalidade não existe mais, entendeu? Então acho que elas vão conseguir driblar direitinho essa parte. Mas rivalidade é que nem casca na ferida. Se você catuca, a ferida volta, meu filho. Depende de como elas vão lidar com as situações. Imagina se algumas provas lembrarem elas de alguma coisa que aconteceu por causa dessa eliminação do Galápagos. Né? Tem Mas uma coisa bem e uma assim. coisa, gente, eu lembro na véspera da final do Money, que rolou uma treta também entre Lívia e Gabi por causa de Lívia, Gabi e Cíntia. Ou eu tô enganado, Gabi? Sim, tu diz quando a gente acabou eliminando a Lívia na porta da final? Isso. Então, rolou sim, que na realidade foi assim. A gente já tava um pouco paranoica, assim, nós tínhamos uma aliança, eu, Daline, Cíntia e a Lívia, um F4, e tinha a Jenny, que tipo era a única pessoa de fora da aliança, só que a Jenny acabou ganhando tipo todas as imunidades e foi indo. E o nosso objetivo era tirar ela assim que desse. E aí acabou que ela ganhou a prova da semifinal e se garantiu na final. Então, tipo, a gente teve que se votar, sabe? Só que o que aconteceu foi que a Lívia acabou fazendo uma brincadeira infeliz na hora. E a gente, como já tava um pouco paranoica, achou que a Lívia, tipo, porque era muito estranho a forma como a Jenny sempre conseguia se safar, sabe? Então a gente tava com aquela pulga atrás da orelha e achava que existia
tipo, um agente duplo passando as coisas. E a Lívia fez uma brincadeira infeliz, num momento inoportuno, e a gente achou que ela era essa pessoa. E eu e Cíntia votamos nela e acabamos eliminando ela na porta da final. Se não, sem querer jogar alvo, mas a Lívia teria vencido esse money. Então aí, duas jogadoras fortes, duas queridas, eu acho que as duas são bem... É uma dupla bem madura, no sentido de... que vão se dar bem juntos, sabe? Eu acho que elas vão ter um bom emocional, então estamos aí aguardando para ver. Quero ver as duas. Eu também torço muito, muito para essa dupla. Assim, uma das minhas principais torcidas, se não a minha principal torcida. Lívia pisando em Fully na final. A quarta dupla é uma dupla muito recente, que acabou de jogar o Survival VD Amazonas, onde os dois começaram na mesma tribo, mas primeiro Ramon traiu Isabela, eliminando uma aliada dela, dois aliados dela, né? A Vivian e o Leandro. Depois, quando eles se restabeleceram numa nova aliança, Isabela traiu Ramon, eliminando o próprio Ramon. Temos aqui a mãe dos dois jogadores, eu moderei esse jogo, Gabi jogou com eles. Gabi, vamos falar de Débora, mas Gabi também tá muito arroz, tá fazendo todos os jogos. Mas antes da gente dar nossa opinião de dentro dos fatos, vamos pegar a opinião de alguém que acompanhou de fora para ver qual imagem que ele tem desta dupla queridíssima, que é Ramon e Isabela. Rich, qual que é a opinião de você sobre essa dupla? Primeiramente, com todo respeito, mas que dupla, hein? Que dupla linda de se ver. Eu fiquei assim, dá pra botar um vídeo direto. Gente, peçam provas, tem camisa com roupa íntima, gente, por favor, moderação, que está ouvindo. Mas olha, eu completamente assim, é engraçado a gente saber que eles se odiaram, entre aspas, né, se odiaram, não se gostavam, porque a Yara estava sendo dizimada, eu acho que ninguém se gostava ali. Porque toda hora tinha Yara no CT, aí ficava difícil de saber quem realmente estava se odiando. Mas eu não imaginava... Ramon podia ser rival de todo mundo ali, né? Porque toda vez que o Diego e o Boni mostravam a entrevista, todo mundo metia o pau no Ramon. Então o Ramon entrava com o cast todo de Amazonas nesse jogo dos rivais. Mas eu fiquei meio chocado, assim, e é engraçado, porque o Ramon foi criticado por não ser bom em provas. E eu vejo a Isa, tipo, tem uma vibe sweet, uma coisa assim, né? Às vezes aparenta. Mas eu acharia muito engraçado, tipo, o Ramon, ela depender do Ramon pra uma prova, eu já fico rindo. Mas me desculpe, Isa, porque cada risada que eu tô dando é uma lágrima que tá caindo do meu olho, porque eu vou te entender, porque vai ser complicado. Eu acho que é uma dupla que tem potencial para se desentender mais ainda jogando. Justamente por causa do desempenho em provas. Que se tiver algum momento que, durante a prova que um tenha que fazer e o outro não, pode complicar a situação. E nesse jogo você sabe que se você sair, você racha sua dupla junto. Então não sei eu escutar a Gabi, né, para saber o ponto de vista dela, porque de plateia eu não esperava essa confusão entre eles e é uma dupla que eu só espero dando errado, infelizmente. E você, Fully, você concorda com o Rich vendo de fora ou você discorda? Eu concordo e, tipo, o Ramon é realmente amigo, te amo, mas não tem como te defender. Tipo, tu esquece da vida quando tá fazendo prova, desafio, então, tipo, eu sei que vai dar difícil pra você. Mas eu acho a rivalidade deles, tipo, muito atingir a cota humor, sabe? Eu acho engraçado. Tipo, no vídeo mesmo, Ramon falando dela, ai, Sonsa, não sei o quê. Tipo, eu acho muito engraçado. No próprio encontrão, eu, tipo, assistia, assim, brincadeira deles e tal, e eu ficava rindo. Mas eu acho que Isabela vai precisar, tipo, tomar as rédeas das coisas, tipo, sabe? Puxar a colher dele e falar assim, Ramon, não, vamos tomar conta aqui e focar, porque eu acho que ele vai acabar dando uma dispersada. Então, pelo amor de Deus, segura esse garoto e vai, arrasa. Eu tô torcendo por vocês, apesar de não esperar, tipo, um resultado tão bom. Vai, prima, arrasa, acaba com o Ramon. E você, Gabi, agora conta realmente o que aconteceu na Yara, revela os segredos. Yara, gente, pra quem não sabe, é o nome da tribo que os dois jogaram na Amazonas, onde a Gabi era a amazona líder da tribo. Então, se o BG vai pisar no Vini, a Lívia vai pisar no Fully, eu espero muito que o Ramon pise e sambe na minha cara depois do que eu vou falar aqui nesse podcast. Porque, de fato, assim, não tem como defender. E os dois foram meus primeiros F2 em Amazonas. O Ramon foi o primeiro, depois foi a Isa. E, assim, o fato
É que eu também, infelizmente, acho que eles podem mais se desentender do que qualquer coisa. Porque. E não é nem porque, embora o Ramon. Ele é ruim em prova, pra ser bem sincera, assim, eu não sou maravilhosa, mas o Ramon, de fato, ele é bem fraquinho, assim. Mas eu acho que o que mais vai pesar é o fato de que a Isabela, ela é muito esforçada, sabe? Tipo assim, ela se doa mesmo, ela vai lá, ela faz, se ela precisar, ela vai lá, entra no ônibus e canta evidências. E tipo assim, ela faz o que tiver que fazer pela tribo, entendeu? E o Ramon é aquela pessoa que, tipo, não fica nem 6 segundos na prova de resistência, sabe? E eu acho que isso pode acabar fazendo com que eles se desentendam bastante. Poderia ser uma das minhas apostas de dupla para ser a primeira eliminada se o pessoal acabar não resolvendo, tipo assim, levar eles mais pra frente por achar que eles podem ser um pouco mais fracos. Eu espero que eles calem a minha boca, porque, tipo assim, eu absolutamente amo os dois. Sim, mas, infelizmente, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí mesmo. Eu concordo com tudo praticamente que vocês falaram. Eu vejo os dois como duas pessoas muito intensas, sabe? Isabela é muito animada, muito empolgada. Ramon é muito empolgado, sabe? Aquelas pessoas, tipo assim, que parece que estão sempre de bom humor, que acordam felizes. Mas eles têm essa discrepância, assim como o Liv e da Aline tem no sentido de herói e vilã, eles têm nessa questão de Isabela é muito. Ela é boa em prova, mas porque eles não têm a diferença de qualidade em prova por questão de habilidade, é mais por questão de preguiça. Porque a Isabela é muito, muito bem disposta para fazer as provas e Ramon é muito preguiçoso. Ramon, ele fica assim, sabe, eu acho que eu já tive fases que eu joguei assim, que eu prefiro me investir no meu lado estratégico e me garantir. Por exemplo, quando eu joguei o Money, as provas do Money são muito difíceis. Eu olhava para aquelas provas, falava, Deus me livre. E tinha uma twist que se você abrisse mão da prova, você ganhava um objeto que valia um ponto na final. Eu preferia ir abrindo mão de todas as provas e nem perder meu tempo e investir no meu social, entendeu? Então eu vejo o Ramon um pouco assim, de focar, mas nesse jogo não tem como. Então ou o Ramon muda a postura dele, ou eu também acho que eles vão ser os primeiros eliminados, inclusive brigando, porque apesar de eu achar que eles não levaram muito pro pessoal as divergências de jogo, eu acho que eles também não resolveram 100% essa divergência. Até porque é algo recente, né? Tipo, das duplas, ele é uma das duplas que tem a coisa recente, né? Tipo, que a Amazonas terminou um dia desses, bem dizer, então não... Setembro, esse mês acabou. E assim, a real é que, tipo assim, às vezes, sem querer soar ridícula, ou sei lá que palavra usar, mas às vezes a postura do Ramon chega a ser desrespeitosa, sabe? Porque, por exemplo, aquela prova de resistência, que eu, imune que estava, passei a madrugada fazendo, e o Ramon, que estava, com o perdão da palavra, com o dele na reta, ele tipo, simplesmente sabotou e não ficou nem tchum, sabe? E, tipo assim, ele ri disso, ele conta isso com orgulho, assim. Isso chega a ser um desrespeito, sabe? E num jogo onde é o desafio, é só o desafio, que é o principal de tudo, assim, se o Ramon tiver esse tipo de postura com a Isabela, eu acho que pode dar treta e assim, vai ser desrespeitoso com ela. Então espero que o Ramon entre nesse jogo com outra postura. Espero que a Isabela seja aquele sacode, né? Entender mesmo. A Isabela, Isa prima, por favor, eu acredito no seu potencial. Você chacoalhe o Ramon, vocês acordem pro jogo e, sei lá, façam de tudo pra... Desde como ele falou que Juan vai pegar a Tainá pelos braços nas provas, levar, então bota o Ramon no cangote, sai correndo com ele e ganha essas provas de imunidades fáceis, porque eu acho que vocês são uma dupla que interessante de ver. Não sei. E a dica que eu dou pra Isa é que, minha filha, você já tentou ser youtuber porque você fica muito bem em vídeo.
Maravilhosa. Maravilhosa. Joga com a Ramon. câmera. Na verdade, os dois eu acho maravilhosos, assim, no sentido de quero pôr num potinho e sequestrar. Eles são maravilhosos São os dois. muito fofos, né? Então, Ramon, por favor, pisa na minha cara. Pisa na minha cara. Pois é, tá aí o convite. Outra dupla, Christian e Diogo, numa rivalidade que surgiu no TW Alaska e perpetuou até o All Stars Israel. Para começar falando sobre essa dupla de ursas fogosas, e eu não achei bem sexy. Achei bem sexy, todos estavam meio fitness no vídeo, vocês perceberam? Eu achei igual uma árvore de Natal aqui, só o pisca-pisca depois desse vídeo. Então, Fully, enquanto você fala sobre os dois, eu vou enxugar a poça que eu criei aqui. Assim, fui até beber uma água aqui agora, porque eu fiquei seco com o vídeo colheito, me desculpe, mas é a realidade. Então, eu acho que Alaska é uma temporada que ela resplandece treta e rivalidade, né? Porque é o Christian com o Diogo, Gabriela com um monte de gente também, Tainá que foi ter treta lá mais um pouco na frente com o Juan. Então, tipo, amo, né? É isso que a gente gosta. E, tipo, o Christian foi finalista, né? Então ele já tem uma trajetória legal, assim, mostra que ele, tipo... E ele levou voto, ele fez por onde pra poder levar esses votos. E Diogo, eu joguei com o Diogo, The Tower, e, tipo, ele não tem um social muito bom. Nem é tão destaque em prova. Então tem um pouco, tipo, fica um pouco inseguro. Eu não sei se a dupla tá muito bem no jogo. E sem contar o fato de que, assim, Diogo, tudo que joga, fica em 8º lugar. Então, tipo, depois que saírem os dois próximos agora, quem vai sair vai ser Christian e Diogo. Mas Christian só aceita pra dupla que teve pro jogo, então só aceita, amore. Seu destino é ser top 1. E, sim, Gabi, você participou, né, do Survival TW Alaska também, bem arroz. Uma vez eu conversando com o Zean, ele me falou que o elenco do Alaska era um elenco bem, como eu posso dizer a palavra que ele usou, eu não quero pôr palavras na boca e usar palavras erradas, mas era um elenco muito, não é ousado, mas é uma coisa parecida, entendeu? Que as pessoas, assim, elas estavam mais preocupadas em fazer uma jogada maior do que a pessoa que fez o anterior, sabe? As pessoas estavam muito assim, querendo muito hard time, entendeu? Sim. E por isso que, então, sempre tem muita treta do Alaska no All Stars. O Alaska foi muito alvo. Então, Gabi, conta pra gente, você que acompanhou também de perto, esse romance aí dos dois. Romance no bom sentido. Romance de jogo. Então, mais uma treta que eu vi nascer, né? E, assim, de fato, o cast de Alaska é um cast bem closeiro, assim, sabe? Tipo, o pessoal adorava fazer um movie mesmo sem necessidade. Teve gente, mais de uma pessoa se auto-eliminando na temporada, beijo PH. Então, assim, de fato, é um cast bem closeiro, sabe? E o Diogo é um que é super cheio do close. E o Cris, pelo contrário, é uma pessoa que se destaca por fazer um jogo super baseado no social, assim, e bem por baixo do radar, sabe? Tanto que ele chegou na final, assim, o pessoal até pensava, tipo, que ele não tinha muita coisa pra mostrar. Então, é uma dupla que eu acho que eles vai ser difícil conseguirem se entender nesse aspecto, assim, sabe? De, tipo, um é muito vou fazer um move, quero aparecer, e o outro é, tipo, faz as coisas mais por baixo dos panos, sabe? Acho que eles vão ter que encontrar um meio termo aí pra essa relação dar certo. E com relação aos desafios, assim, eu acho que é uma dupla mediana, sabe? Não tá nem entre as piores e nem entre as melhores. Eu acho o Christian, eu concordo com o Christian que você falou da Alaska, mas eu acho que o Christian ficou traumatizado em Alaska. Pelo fato de chegar na final e perder,
eu acho que ele ficou meio assim, porque as duas últimas vezes, depois de Alaska que eu vi ele jogar, ele teve ejaculação precoce, como posso dizer, tipo, se precipitou antes da hora. Por exemplo, foi no Survival Real Life BH que a gente jogou, a gente era aliados, as pessoas estavam contra a gente sabia que a gente tinha um alvo, na verdade nossa aliança era a maioria, mas a gente tinha meio que um protagonismo dentro da nossa aliança, que Christian se virou contra mim antes da hora, e quem acabou se ferrando foi ele. E ele acabou sendo eliminado, entendeu? E eu também acho que ele se precipitou também no TW All Stars pra tirar o Coleto, que foi o namorado, né? E eu acho que essas duas jogadas foi meio que, tipo assim, da necessidade de não repetir o Alaska, entendeu? Então eu acho Vini, que... só um parêntese, foi o contrário, foi o Coleto que tirou o Chris. Foi? No TW All Star, foi o Aí o contrário. Coleto primeiro. Cancelado. Nossa, então Então, cancelado, foi só no Real Life BH. Mas depois ele me justificou porque que ele foi tentar fazer essa jogada. Mas, enfim, eu acho que o Diogo eu não conheço muito como jogador. Mas eu vejo pelo que vocês estão falando aí, que ele gosta muito do close. Então eu acho que eles realmente podem... Eu concordo com os meninos deles terem meio essa divergência de pensamentos. Porque o Christian, apesar dessa precipitação que ele teve no Real Life BH, eu acho ele muito coerente, assim, muito centrado no sentido de muito estratégico, sabe? Pensar. Não sei, mas eu não consigo ver sintonia na dupla. Apesar de, por exemplo, no Real Life BH, Diogo também jogou, mas ele saiu muito cedo, eu não tive tempo de jogar com ele. Eu vi eles muito amigos, o Christian ficou na casa do Diogo e tudo mais. Tanto que eu acho que a rivalidade deles de jogo é muito superficial, é coisa que, tipo assim... Mas eu não consigo ver os dois entrando em sintonia para chegar numa decisão em conjunto, sabe? Uhum. Tipo, vamos... Porque os dois são muito... Eu não sei. O que você acha, Rich? Olha, primeiramente, sou muito fã de Alaska da temporada, né? Por razões, encontrão, beijos. Mas olha que... Pisa menos. Alaska é uma temporada muito gostável. Mas acho que a dupla dele eu acho engraçado, né? Porque, tipo, a gente fala que o Joker é da coisa, mas o Christian é um suíte do TW, né? E eu também sou cria de suíte do TW no VD, mas a gente sabe que não vale nada. Então, é duas vilonas, só que uma tem um trio de suíte. Então, eu acho que vai ser uma dupla que vai tentar derrubar as outras tranquilamente, se eles não se derrubarem antes. Porque, como falou, a relação deles em prova eu não sei, porque eu já joguei o Manifest com o Christian e Christian ganhou. E essa demônia, ele me enganou, tudinho assim, ele ganhou o Manifest 7 da manhã no domingo, a gente jogando pra ver o Christian ganhar. Choices, né? Mas aí, quando eu vi a dupla, eu achei assim, interessante, porque os dois são bem assim, primeiro a gente vai saber que vai ter uns closes bem dados e vai ter uns desempenhos, não sei como, porque assim, o Diogo é F8, mas F8 é um cast de 20, eu não sei se um cast com 10 ele vai ser o quê? F4, que é metade? Pode ser. E eu não espero que brigas ele públicas. Ou então a dupla dele sai. Eu acho que o desentendimento deles, acho que se acontecer, não vai ser um desentendimento nível público. Uma dupla se desentender assim, tipo numa prova e dar aquelas tretas que saem da tela do computador e chegam no grupo e fica todo louco. Acho que vai ser uma coisa tipo problemas internos dele de comunicação, a falha de comunicação pode resultar na eliminação de um deles, que leva o outro junto. Então eu acho interessante. Rich ficou mudo, talvez foi um sequestro. Não. Ou foi só aqui? Foi só aí. Aqui também. Foi só aí. Apesar de que o Diogo não é uma pessoa que tem um perfil de que, tipo assim, não vai levar uma treta a público. Mas enfim. Mas porque depende de toda a sua dupla. É porque, Gabi, assim, uma coisa é você ver, se eu e você a gente briga, se a gente tá jogando um jogo em dupla, se a gente briga, se eu levar uma treta minha com você, sua pra lá, eu tô me prejudicando junto. É meio complicado. Porque agora eles não são mais, não é mais individual, sabe? Então agora eles vão pensar antes de levar qualquer coisa a público. E assim, parando pra uma rivalidade entre eles, não é mais tão forte. Porque eles são amigos hoje em dia. Pra mim, várias rivalidades do cast que já não são mais rivais. Então acho que eles de fato não iriam trazer uma coisa dessa a público. Mas é como falei, eu acho que briga, acho que mesmo eles não sendo rivais, tão rivais hoje em dia, eu acho que questões de jogo é muito delicado. Existe, como eu falei, ferida. Se cutucar,
pode... Não, e outra coisa, assim, se tu for pensar em rivalidades dos jogos, tipo, o pessoal acaba virando amigo, sabe? A não ser que tu vá pegar uns casos extremos, tipo Ariel e Flávio, assim. Só que eu acho que esses casos extremos as pessoas não aceitariam jogar juntas, entendeu? Com certeza. Então eu acho que todo mundo que tá no cast aqui, hoje é amigo, entendeu? As rivalidades são coisas... Ou então, se não é amigo, te convive. Convive, não é assim aquela coisa, sabe? Mas eu não tenho muitas apostas deles como vencedor, mas pra mim, gente, algum dos barracos aí tá caindo. Eu não sei se eles Foi aqui, Top Fogos, claramente, Mamanguape é Team Ursas, então não é... Tá comemorando. Eu não sei se eles vão ser o primeiro, Agora a dupla 6, Bruno de Toledo e Priscila Ludina. Uma dupla que começou uma rivalidade que começou há muito tempo atrás, no Survival VD 9, França, quando Priscila, depois de ser salva pro Bruno, eliminou o Bruno. E temporadas depois, no All Stars Cuba, foi eliminada por Bruno de Toledo, nada mais, nada menos do que 3 vezes numa mesma temporada. Já que Priscila venceu 2 vezes a prova de repescar de Redemption Island para voltar para o jogo. Mas não foi somente Bruno de Toledo que eliminou 3 vezes Priscila no mesmo jogo. Rich também fez isso. E Rich, eu não sei se você chegou a eliminar na 3ª vez, mas conta, Rich. Eu eliminei. Eu ajudei a eliminar 2. Na 3ª, Priscila deu o troco e me eliminou antes de eu sair. Mas a gente saiu de mão dada, eu saí no F6, ela saiu no F5. Então joga sua macumba neles aí. Não, é o que falar de uma dupla, de uma pessoa que me eliminou e da outra que traiu a própria dupla. Gente, eu era a dupla de Bruno. A gente podia chegar na final junto, então eu não sei o que ela é capaz de fazer com Priscila nesse jogo. Porque... é porque em Cuba teve isso, né? Cuba era um jogo, era de duplas. Era de duplas. Sendo que se a dupla saísse, o outro não saía. Mas se você chegasse com sua dupla no F4, automaticamente virava F3. E se 2 duplas chegassem no F4, a final era com 4. Bruno lindamente abriu mão disso, gente, me chutou. Então, se tiver uma twist mais pra frente nesse jogo que possa eliminar sua dupla, Priscila, se prepara, porque o Bruno tá aí atrás de você. Eu acho que é uma dupla poderosíssima. Acho que assim, é uma dupla que você olha, não é que ele joga alvo, mas já jogando, porque, Priscila é um ícone de provas. Quando é que ele tenta eliminar a Priscila de um jogo, ela volta 70 vezes. Ela é muito bem em prova, ela é muito inteligente, ela é muito sociável. É tipo... Eu acho que é uma das jogadoras que eu mais gosto de acompanhar jogando, mesmo tendo eliminado 2 vezes. O Bruno também é outro, né? O Bruno não ganhou um All-Stars à toa. Ele joga muito. O Bruno também é muito bom em provas. E o Bruno tem um perfil muito vilão. O Bruno é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar esse jogo, gente. E se ele tiver que fazer qualquer coisa, ele vai fazer qualquer coisa. E eu acho que ele e Priscila vão se dar super bem. Não sei por que eu acho isso. Mesmo ele tendo essas histórias, mas... Porque os dois vão querer ganhar. Eu vejo que os dois são bem competitivos, gente. A Priscila é geminiana. Só em si só ela tem um demônio no sangue já também com o Bruno. Então eu boto muito a fé nessa dupla. Eu digo, mesmo que ele jogar Macumba, eu não vou jogar Macumba. Eu sou o Switch daquela temporada. Então eu quero que eles arrasem mesmo, porque é uma dupla poderosíssima. Eu concordo com você, com as coisas que você falou sobre a dupla, sobre a força que essa dupla tem. Porque... eu acompanhei de perto França, acompanhei de perto Cuba. Os dois são muito fortes em questões de prova, em questões de estratégia. Priscila virou, junto com Ana, Roberta e Thaís, um jogo que estava 8-4, assim, de uma maneira, gente. E não foi uma coisa tipo assim, os meninos resolveram trair. Eu vou contar só uma jogadinha que elas fizeram que eu nunca tinha pensado. Elas conseguiram imunidade ídolo e carona de ídolo, então elas conseguiram eliminar os votos de todos os meninos. E o que você faz quando você elimina os votos de todo mundo? Você simplesmente vota naquela pessoa da aliança que você acha que é o comandante para eliminar ela, não é? Uhum. Não, elas não fizeram isso. Elas calcularam que a aliança podia ter 2 polos. E 2 delas votaram em um polo e 2 votaram em outro, gerando um empate e um revolt entre os dois, permanecer no empate e obrigando a aliança a decidir qual dos dois tinha que sair, fazendo com que a aliança se quebrasse ali. Foi uma jogada assim, uma só das jogadas, né? Porque depois disso o Bruno também teve o martelo, enfim. E Priscila voltou 2 vezes de provas em Cuba. Na temporada que Bruno venceu, que tipo assim,
o alvo dele estava bem grande, porque os principais jogadores que tinham grandes históricos, Priscila, Carlinhos, foram saindo muito cedo, então outros jogadores foram assumindo os alvos e Bruno, mesmo com o alvo que ele foi construindo ao longo da temporada, conseguiu vencer. Então eu acredito que, e igual o Gabi falou que a Alaska é uma temporada que ficou muito, foi a Alaska que ela falou que é muito amiga? Isso. França é uma temporada que o pessoal criou muita amizade entre eles. Então eu acho que eles vão saber separar a questão de jogo e jogar juntos. Eu acho que eles têm uma amizade legal. E eu acho que é a oportunidade da primeira vez eles jogarem juntos. Então, pra mim, eu acho que é uma das minhas apostas, assim, como vencedores mesmo. O que vocês acham? Eu e o Fully falta falar, né? O Rich falou. Pode falar primeiro. Então, pra mim também, é uma das duplas que eu aposto como prováveis winners da temporada, porque eu acho que eles são muito bons, os dois. Estrategicamente, social eu não sei. Estratégico é fato que os dois são muito bons. Todo mundo conhece o histórico dos dois, assim, quem tá um pouco mais de tempo nos jogos e pesquisou, enfim, leu as wikis e escuta as pessoas falar, sabe que os dois são jogadores muito estratégicos. Prova, eu não sei como é que é o Bruno, mas eu acredito que ele seja bom. E a Priscila, se não me engano, venceu a votação de melhor pessoa em provas no negócio dos 5 anos do VD, não foi, Vini? Venceu mesmo. Então, assim, Priscila é, de fato, uma jogadora muito boa em provas. Eu acho que eles vão se dar muito bem. E eu acho que é uma das rivalidades mais legais, assim. Tipo a rivalidade da Lívia e da Daline, assim. É uma rivalidade que existiu, que permaneceu, que... sabe, tipo... Poxa, ele eliminou ela 3 vezes, sabe? Então eu acho que é muito bacana e que vai render bastante, assim. Tô louca pra ver essa dupla. É uma das duplas que eu tô mais ansiosa pra acompanhar, porque apesar de conhecer as histórias dos dois, eu nunca vi eles jogar. Eu vi por cima o Bruno no último IF, mas então, assim, eu tô muito, muito ansiosa. É tipo, pode pedir música no Fantástico, né? Tipo, eliminou 3 vezes. E assim, eu tô super feliz porque, tipo, tem muito tempo que eu não vejo o Bruno jogando. Tipo, eu não sei se ele jogou alguma coisa aí há pouco tempo, mas é muito tempo que eu não vejo ele jogando mesmo. E eu adoro o Bruno, tem muito tempo até, tipo, que eu não falo com ele. E, tipo, cara, França foi uma temporada que, tipo, me fez começar a gostar de tudo, sabe? Então foi uma coisa que me marcou demais. E o que essas meninas fizeram é tipo, Davi derrotando Golias, porque foi simplesmente surreal. Você imagina o que é, tipo, ter 4 pessoas destruírem uma aliança de... Foi 8, né, no caso? Não tenho certeza agora. 8. Mas é muito louco, é muito louco. E daí, tipo, essa rivalidade dos dois em Cuba, Priscila é, tipo, um challenge beast enorme, porque a menina simplesmente passou pela Redemption 2 vezes. Quem não sabe, a Redemption são vários duelos de provas, você tem que duelar eliminado e vai várias provas. Então imagina a quantidade de provas que essa menina venceu para poder conseguir chegar no top 5 depois de ser eliminada do jogo. Então ela, pra mim, ela é a pessoa com a maior capacidade para poder vencer esse jogo do cast. E botou ela com Toledo ainda, então pra mim, tipo, é a dupla que eu mais vejo potencial real. Eles são o meu top 1 de torcida aqui do jogo. E Priscila é muito organizada, né? Priscila é muito organizada. Muito. E eu tenho um pedido, você já falou que do o... social, não foi do Bruno, você não sabe, acho que o Bruno dominou. que eu não sei. Dia 1 até o dia que ele venceu. Ele sabia de tudo que estava acontecendo ali, então o social dele é muito Então, bom. e assim, já que o Fully falou aí, exaltou França, meu único pedido pro Vinícius, por favor, reprisa a França no canal Viva. Por Vai favor. começar, agora, nesse final de ano, já que a gente não vai ter VD, vai reprisar. Meu sonho é um dia, Samuel, fica aqui o pedido, fazer uns animes reprisando as temporadas do VD. Olha, um comentário rápido fora do jogo, mas vai pro podcast só pra falar isso, de reprisar. Existem momentos de todo reality show que o reality show nasce para o mundo. Eu acho que França foi quando o VD explodiu. Eu acho que Sim. Existe o VD pré e pós-França. Tipo, Irlanda foi o VD ficar mais popular e unir pessoas.
Mas França, em título de jogo, tipo, é a galinha dos ovos de ouro, assim, tipo, botou um ovo de ouro e o VD deslanchou em França. Porque eu acho que todo mundo cita essa temporada como referência, até quem não assistiu. Tá? Então por isso o vídeo tem que passar no Viva mesmo. Então fale com o Boninho, fala com a Globo. Fragmentado, Aisla e Edu Leal. É uma dupla também de uma rivalidade recente que começou esse ano no BBB Coreias, quando eles eram da mesma aliança. E Edu chutou a bunda de Aisla para fora do jogo. Vamos saber um pouco mais do que esperar dessa dupla de uns queridões, né? Uns queridões que a gente teve a oportunidade de conhecer nesse encontrão. Delícia. Ai, que delícia. Opa, Júlio, o que você tem para dizer? É cada imagem que eu imaginei aqui. Eu não acompanhei muito Coreia, tipo, eu sou muito amigo da Mari, que jogou também, então, tipo, ela ia me contando um pouco do que estava acontecendo no jogo, mas, de fato, eu não sabia muito dessa rivalidade dos dois. Mas tive a oportunidade de conhecer tanto um quanto o outro no encontrão, e os dois, mas agora falando de jogo, tipo, pode dar muito certo, mas eu realmente não sei o que esperar. Porque, apesar de que um fala que o outro não se esforça para fazer social, nem ser visto como alvo, assim, sabe? Isso pode ser muito bom para eles. E só basta eles apertarem o gatilho e sair bem nessas provas, porque se eles não ficam em último lugar, eles já estão bem, entendeu? E Aslan, por favor, acorda. Eu sei que fazer social às vezes dá preguiça, mas, amor, é só você dar uma acordada, se sentir necessidade de ser falso, seja. Mas dá uma acordada e arrase. Vai no inbox da pessoa e pergunta como é que tá sendo o dia dela, né? Oi, Vinícius. Gabi, se Fully não sabe o que esperar, o que você espera dessa dupla? Então, Gabi? eu também não sei muito o que esperar, Vini. Eu não acompanhei direito Coreias, eu acompanhei meio por cima. Eu sei que o Aslan é uma pessoa que joga desde o tempo do Orkut e tal, então eu imagino que ele seja bom em provas. Se não me engano, eu até tinha apostado nele no meu bolão de Coreias, porque eu imaginei que ele, tipo, joga desde a época do Orkut e tal, fosse um grande jogador, e que o pessoal não soubesse de todo o potencial dele por ele estar há muito tempo sumido, né? Então, mas na realidade eu não sei muito o que esperar também, sabe? Queria poder falar mais, mas não sei muito o que dizer, assim, nem do desempenho em provas, nem de nada, porque nunca joguei com e nunca vi direito também. Os jogos muito mais discretos em jogos, né? Então, Rich, você quer falar primeiro ou eu posso falar? Que eu conheço bem os dois, assim, eu já joguei, já moderei, então eu tenho... fala e você finaliza, né, já que eu também tô na linha do... Fala aí. Olha, mesmo conhecendo os dois, assim, em forma de jogo muito forte, porque assim, eu acompanhei a temporada, acompanhei Coreia, que eu sou plateia cativa, igual a Roberta faria. Então, tô sempre lá, fazendo os meus memes. Mas eu Beijo pra Roberto. Gostei da participação deles, assim, e do vídeo, da dupla, porque mesmo mais parecendo meio mais lento. Caiu aqui, não tá dando... Mesmo mais lento no sentido de desempenho em provas, alguma coisa. O Edu falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi quando eles saíram pra ver o filme, né? O filme que tava com o Léo e o Adriano, e quando o Aslan e o Léo saíram, ele olhou para ele e pensou, quando é que a gente vai eliminar um dos dois? Tipo, gente, eu espero isso deles. Eu espero que o Edu mostre esse lado mais dele e contagie o Aslan e eles juntos arrasem, porque eu acho que o Edu já jogou, se não me engano, solitários, né? Da cabine, eu acho que já, não sei. Mas eu acho que ele tem um potencial enorme com o Edu em si. O Aslan não sei muito, mas o Edu eu acredito que pode trazer mais coisas para a rivalidade. Mas como o Vinícius foi o pai deles, né? Então tem como saber mais. Então, olha, Aisla eu conheço há muito tempo. Antes de eu criar o Survival VD, eu joguei um Survival com Aisla, que era fãs versus favoritos. E eu era novato, fã, não conhecia de nada, não conhecia ninguém. E a Aisla já era favorito. A Aisla era muito intenso, a gente foi tipo F2, assim. Eu fiquei em quarto lugar e ele ficou em segundo, ele perdeu o final. Então eu sempre tive uma visão de Aisla, tipo assim, de um grande potencial. Só que assim como o Daline, que se mostrava como grande jogador nas épocas antigas, mas quando voltou não conseguiu corresponder ao que era,
foi o mesmo que foi ele na Nova Zelândia. Não por falta de dedicação, mas só porque o jogo já era mais agressivo e ele não era tanto agressivo. Quando ele voltou em Coreias, Isla foi um meio termo também, entendeu? Eu lembro quando ele saiu da Nova Zelândia, ele falou assim, Vinícius, cria uma nova, alguém lembra me dá um de WhatsApp aí. Quando... É Felipinho. Quando a Isla saiu de Nova Zelândia, ele falou, por favor, me dá uma nova chance, que essa vez eu só fiquei com gostinho. E aí surgiu em Coreias. Em Coreias foi uma surpresa, porque ele foi esse meio termo, sabe? Eu vi ele como um jogador com grande potencial, apesar dele ter saído cedo, no começo da fusão, mas ele ainda continuou dando apoio ao namorado, que conseguiu chegar à final e vencer. Já Eduardo, em comparação com Isla, é, assim, muito mais intenso. Porque a Isla, não sei se vocês repararam no encontrão, ele é muito sweet, muito tranquilo, muito na dele, é muito da paz. Não que Eduardo não seja, mas Eduardo, gente, jogando é outra pessoa. Parece que o demônio incorpora no corpo dele, ele fica surtado, ele tem caganeira, ele liga, gasta os créditos, tudo. Ele assim, é muito intenso, fica resmungão, reclama da prova ao conselho tribal e quer que, tipo, sabe? Ele fica assim, eu acho que talvez Isla seja o freio que Edu precise para que ele consiga curtir mais o jogo e não só sofrer o jogo, entendeu? Mas eu acho que os dois têm uma capacidade de dedicação boa. Eu vejo os dois chegando mais ou menos no meio do jogo. Talvez é o mesmo problema que eu já tinha falado. Eles tenham problemas de conseguir vencer outras duplas. Mas eles mesmos caírem por falta de dedicação, do tipo, eu não vejo muito acontecendo. O que pode acontecer é que Eduardo se divergiu de Adriano em Coreias, que era namorado dele. É namorado dele. Imagina de Isla, né? Lá teve eu não lembro em qual eliminação, se foi eliminação do Gritten, que na época, ou do Edu, do Dudes, de quem que eles queriam seguir. Eu lembro que eles divergiram, e se eu não. É porque às vezes eu tô ficando velho, gente. Eu acho que Adriano que venceu de convencer Edu, e não Edu que venceu de convencer Adriano. Mas enfim, eu aposto assim, um quarto, quinto colocado para eles. E gosto muito da dupla, são dois queridões mesmo. Estou aqui deixando em aberto que eu estou aceitando propostas de homenagem com Adriano e Edu ou Aislen e Léo. Estou bem aceitando. Me chamem também. Porque... Sim, é sério, mas porque, olha, fora do jogo o Edu pode ser dentro do jogo demônio, mas fora do jogo ele é muito maravilhoso. Esse Edu é muito maravilhoso. Ah, muito. Eu adorei conhecer. Eu tô apaixonado. Quando eu digo demônio, não é demônio, tipo assim, também de sair traindo, rival. Mas é aquela pessoa que, tipo assim, ela fica extremamente surtada, paranoica e nervosa e frágil ao mesmo tempo, sabe? É que ele é muita emoção, né? Ele é muita emoção e Aslan já é mais razão. Mas eu também sou um pouco Edu Leal, entendeu? Eu entendo que eu também Somos todos Edu Leal, gente, aqui agora, né? Somos todos, vamos levantar essa hashtag, tá? Edu Leal, faça o VD e grave um vídeo chorando. Ou tendo uma diarreia. Pode ser também. Nossa, cagando, né? Arrasa, então, arrasem, gente. Próxima dupla. Egocêntricos. Time dos egocêntricos. AZ, ou As, que eu descobri esses dias que é As, e Hag, ou Reg. Ou Ag, gente. É Ag? É Ag, gente. É mesmo. Então, essa dupla, a rivalidade começou em Alemanhas, quando Hag traiu AZ. Gente, de todas as duplas desse jogo, essa é a que eu verdadeiramente vejo assim como rivais mesmo. Esses dois.
São muito rivais. E pra gente saber o que esperar dessa dupla, Gabi, o que você acha deles dois? Então, eu acompanhei Alemanhas, que foi onde essa rivalidade surgiu, né? Acompanhei na plateia mesmo. E eu lembro que a treta foi bem grande. Eu acho que pelo que eu vi, assim, até quando um mandou o outro se jogar do arpoador e coisas do tipo, deu maior polêmica na época. Então, eu sei que eu acho que realmente é como o Vini já falou, uma das maiores tretas, assim, da temporada. E são duas pessoas de personalidade forte, assim, né? Que eu vejo às vezes em algumas discussões e tal. Então, eu acho que é uma dupla também que tem chance de dar uma explosão aí. Olha a explosão. E você, Rich, qual que foi sua visão sobre essa dupla? Você que é arroz de plateia, que acompanhou a Alemanha. Acompanha a Alemanha. Gente, é polêmico, né? Tem que esperar o quê? Dessa dupla eu espero tretas indo pra post, sabe? Se eles brigarem mesmo, vai acontecer ao vivo. A plateia vai mandando se jogarem de outro ponto turístico, que eu não sei qual é que existe no Rio pra se jogar. Vai se jogar do Cristo Redentor agora? Não sei. Porque não... Sei lá, eu acho que temperamentos muito fortes juntos. A gente sabe que são pavis curtos que brigam em jogos quando estão. E eu não sei. Eu conheço mais o Hag que o AZ. Com o Hag eu tenho mais contato. Com o Hag sempre. Eu conheço o Hag com um lado de ser mais tranquilo. Então se ele no jogo tiver uma parte mais tranquila, talvez ele consiga equilibrar isso. Talvez até eles entrem com esse pensamento, já que eles são explosivos, de não, olha, vamos tentar dar uma freada e não se exaltar tanto, porque eu acho que se eles ficarem se exaltando muito, como foi na Alemanha, eles vão se prejudicar e vão acabar saindo da competição, saindo cedo, que é uma dupla que pode render mais coisas, porque não vejo... É uma dupla muito apaixonada por jogo, né? Uhum. Igual a moderação estava falando com a gente. Algumas duplas não aceitavam porque certas rivalidades não foram superadas a ponto de aceitarem jogar juntos. Igual o Gabi também falou, a maioria dessas duplas se acertaram. Eu acho que eles se acertaram mais por amor do jogo do que necessidade de voltar laços, entendeu? Porque até onde eu sei, pra mim eles eram brigados até hoje. Mas, Então, pra mim, tô chocado aqui. Mas tem alguém que acompanhou de perto essa treta surgir e que tá aqui juntinho com a gente, que participou também de VD Alemanhas. Fúlio, o que você espera dessa dupla? Você mesma. Gente, entrar a melhor temporada do Survival Alemanhas, graças a Deus. E assim, vou tentar ser o mais profissional possível, né? Aqueles. A Z e Hag, pra mim, são a dupla que mais combina em questão de desvantagem. Porque os dois são muito explosivos. O temperamento dos dois é muito elevado. E, tipo, a Z, gosto muito dele, mas em jogo, ele é o capeta. Hag, ele vem falar com você no social dele, ele é tipo aquela coisa inclusa, uma pessoa que fala com você de uma forma fofa. Ele é o homem menino, sabe? Que parece uma pessoa mais nova. Mas basta uma faísca e ele explode, vira o demônio. Tipo, muito irritados, muito irritados. A Z não é Chaos, a Z à toa. E ele não foi eliminado cedo à toa, porque ele de fato é muito estressado. E não só em Alemanhas, ele jogou outros jogos, ele foi exatamente da mesma forma. Não acredito que vai mudar agora, porque isso faz parte dele. É ele. E em questão de social, comigo nenhum dos dois nunca falhou. O Hag, por mais que todas as vezes eu joguei com ele, acho que eu já joguei uns 4 Hag, e em todos os jogos a gente nunca deu certo. Super rivais. Nunca deu certo. Só assim, só no The Challenge que a gente daria, porque seríamos obrigados. A Z também sempre teve um ótimo social comigo, tipo, não tenho o que criticar no social dele. E em questão de desafio, eu não tenho o que elogiar nos dois, porque mediano, não tem um nível alto ou baixo, é médio, normal, assim. Mas eu me preocupo porque, super quero torcer pela dupla, porque eu gosto muito de fazer.
eu acho que, tipo, eles não vão conseguir ser um destaque, durar muito no jogo, simplesmente pelo fato de não conseguir controlar essa rixa entre os dois, que eu acho que até hoje não terminou, que nem as duplas que já apresentaram ter, tipo, superado até agora. Eu acho que é uma dupla muito autodestrutiva. Porque eles não são tão bons em provas, assim, quando você se compara com... Não que eles sejam ruins, mas quando você compara com Tainá e Juan, Daline e Lívia, Bruno de Toledo e Priscila, eles não têm... Eu não vejo, pelo menos no histórico, esse mesmo desempenho deles. Por outro lado, eu vejo eles com muita dificuldade de jogar juntos. Porque uma coisa é você tentar esquecer o que passou, mas agora eles vão ter que decidir juntos, voto, sabe, fazer provas. Eu acho que eu não vejo eles dois conseguindo, sabe, conciliar isso. Eu vejo muito destoante, não sei. Então eu acho que isso pode acabar acarretando uma eliminação precoce da dupla, não por falta de dedicação deles, mas por falta de sintonia mesmo. Então eu acho que, eu não sei, me surpreendam, pode me surpreender mostrando assim. Eu acho que eu concordo muito com o que vocês falaram. A Zé é muito explosivo. Eu acho que o Azé também é meio assim meio de guardar, sabe, as coisas assim, pequenas coisas. E o Hag, ele é muito intenso também, sabe? Então eu acho que os dois juntos é uma bomba pronta para explodir. Eu acho que sim. Eu gostei da dupla, torço que nos surpreenda, mas eu acho que eles vão estar no primeiro barraco ainda contra Christian e Diogo. Os dois vai ser o barraco de um contra os outros. Hashtag previ, né? Previ. Tô aguardando. Ou eles vão surpreender e fazer uma aliança oculta com essa bola que eu levantei para eles. A divisão de tribos era por gênero. TW Italy, com Dierle arrasando em encontrar ídolos e tentando destruir Thales na aliança oposta e eliminar seus aliados com os ídolos que ela encontrava, mas nessa guerra Thales saiu com a melhor, conseguindo eliminar Dierle. Para saber o que esperar dessa dupla, vamos ouvir o vizinho praticamente do Thales, Rich, para dizer o que ele espera. Olha, o Thales é ariano, né? Bem satanares. Então eu já vi o Thales jogando o Big Brother Ultimate, já vi ele jogando o TW 2 vezes e ele é bem intenso. Ele joga de tipo, ele bloqueia você no Facebook se foi desafeto. Ou seja, TW Italy para Thales, ele poderia voltar nesse jogo com mais gente também, inclusive da plateia. Mas e a Dierle, é engraçado que a visão da Dierle, porque eu não sabia que eles eram tão rivais na época, porque a Dierle estava numa aliança tão underdog, né, que eu acho que eram as bruxinhas, se eu não me engano, a aliança delas, que a visão que eu tive dela não foi a visão de jogava muito, mas era tipo vilã nem nada, tá? De tão intensa, tipo de que ela se esforçava muito. Gente, ela achou 3 ídolos, se não me engano, na temporada. Tipo, só Dierle e Luana juntos são 30 ídolos as duas possuem. Porque é muito... ela tem tipo, se uma pessoa consegue achar ídolo, porque achar ídolo em jogo virtual hoje em dia, né, depois que assim, ficou muito difícil. Até da prova, você não consegue decifrar nada. Comigo eu não consigo achar um ídolo. Tipo, eu joguei 30 temporadas, não achei um. Não achei uma prova. Eu também nunca. Mas ela tem isso, então em prova de Dierle vai ser uma coisa que vai dar o sangue. A gente sabe, se ela vê que a situação dela tá ruim aqui pra achar ele pra fazer prova, ela vai fazer a prova com sangue nos olhos. E o Thales também faz isso. Então, se eles desentenderem, eu acho que vai ser aquele desafeto que vai ser superado, sabe? Tipo, que eles querem tanto vencer, que mesmo brigando, eles vão dar, por causa de uma coisa da própria temporada, eles vão dizer, não, a gente vai vencer, mas a gente briga, mas deixa a temporada acabar, que a gente se arranca o rabo de novo. Acho que vejo muito deles. Eles têm potencial. Bem, não é uma dupla grandiosa de nome como a gente vê, mas eles possuem qualidades deles que, se eles aprimorarem bem, trabalharem juntos, eles podem surpreender bastante. Eles também são uma dupla que eu vejo como antagonistas em algum aspecto. No caso deles, na visão política deles, é bem gritante a diferença deles, assim. Então, por isso que eu tô querendo ver como eles vão trabalhar isso, porque não é, tipo assim, simplesmente tem posição diferente. Eles, até que Thales não tanto, mas Dierle é muito tensa na política, na visão de esquerda, tanto que a fantasia dela no Encontrão era zoando o pessoal do Fora Dilma, e ela
ela é muito militante, assim, de causas, pelo menos no discurso, assim, que a gente vê. E já a Thales, né, ele votou em Aécio, pelo menos pelo menos no Facebook, né? Tava lá nas fotos, nas manifestações. Não quero represálias aqui, gente. Todo mundo erra. Aqueles estão brincando. Mas, assim, isso é uma coisa que acaba ou não pesando. Eu lembro uma vez que, se não me engano, foi Ronaldo, não sei se Gabi lembra, que ele falou que ele já foi perseguido por causa de visão política. Foi o Kelvin. O Kelvin foi o disse que Kelvin. ele foi eliminado que ele ficou fora de todas as alianças de Nigéria porque ele era de direita. Sim, então, como o pessoal Tem que ficar mesmo. Hoje em dia a galera é muito intensa com política, assim, né? Então, não que eu acho que eles vão deixar isso passar por cima do ideal do jogo, do objetivo do jogo. Mas o posicionamento político te diz muito sobre a pessoa, sobre o pensamento, sobre muita coisa, né? Então isso pode apontar já um início de divergência dos dois, né? Mas não sei, eu conheço os dois e tudo, mas eu não conheço a relação dos dois. Então, para mim, é uma surpresa do que esperar. E vocês, gente? Fúria, Gabi, o que vocês acham? Eu acompanhei o jogo do Thales. Pode falar. Eu acompanhei o jogo do Thales em Italy, tipo, bem de pertinho, assim. Eu conheci ele lá, na época, e eu era plateia, no caso, e ele passou por alguns problemas pessoais que acabaram atrapalhando ele, e apesar dele ter chegado bem longe, eu acredito que ele não mostrou todo o potencial dele, entendeu? Pra mim, ele tinha uma rixa muito maior com a Julie do que com a Gerly, mas como tudo ali funcionava junto, né, entre Gerly, Julie e Débora, então uma coisa leva a outra. E no encontrão, inclusive, tipo, eu vi os dois bem próximos e tal, então, tipo, pra mim, do que, tipo, não existe mais. Eles são amigos hoje em dia, assim como os outros que já passaram aí por cima. E eu acredito, igual o Rich, eu concordo muito com ele, no sentido de que Thales, ele tem uma força, assim, sabe? Ele tem nos olhos total, só que ele não demonstrou isso ainda. Eu acredito que essa seja a oportunidade pra ele fazer isso. E de Early, tipo, eu vejo tanta força nessa mulher, tipo, eu acho ela poderosíssima. Eu conheci ela, eu fiquei apaixonado por ela. Ela é poderosa. O fato dela ter achado 3 ídolos, gente, a vida inteira eu não conseguia achar um. Tipo, o que eu achei em um jogo foi porque acharam pra mim e me deram a senha. E ela achou pra ela achou pra outras pessoas em outros jogos. Então, tipo, pra mim ela é foda. Ela é foda. E em prova ela não brincava em serviço. Ela funcionando. Então eu acredito que, tipo assim, eu não acredito que essa posição política, como o Vini falou, vai atrapalhar os dois. Mas eu acho que a Gerly pode estar um passo a mais do que o Thales, entendeu? Mas eu acho que eles conseguem driblar isso e tipo, seguir no jogo. E o Thales voltou, ele foi a dupla mais incógnita. O Thales foi o participante que voltou de Israel, ele foi eliminado e conseguiu voltar com a prova dele. Então ele também então. ele tem dedicação. E ele estava em aliança minoritária em Israel, ele conseguiu lutar até onde deu, tanto que ele foi F4, não em Israel, mas F4 em Itália, também foi indicado em outros jogos, então ele também tem potencial. Ele precisa, porque às vezes a pessoa não depende só de si, como ele vai depender muito mais dele e da Dierle só agora, em questão de fazer prova primeiramente, eu acho que aí eles podem mostrar que vieram, acho que aí é onde é que, como eu falei, a dupla pode ascender para a competição e despontar até como favorita, porque tem potencial aí. E tem aquele fator também de que quando você está num jogo social, estratégia e provas, você pode não se dedicar tanto em provas por se garantir mais nos outros fatores. Aqui sendo só prova, tipo assim, eles vão se dedicar mais de fato, sabe? É uma coisa que eles vão ter que mostrar que eles são... Mas tem votação também. Tem votação. Sim, mas eu acho que a votação, ela ser importante, ela não vai quando você vencer a prova, né? Gabi foi líder deles nas Fênix, né? Ela conheceu esse lado competitivo deles. O que você tem para dizer? Eu que trouxe a Dierle para os jogos. O Thales é uma pessoa bem meu amigo também. E assim, quanto ao que o Vini falou das divergências políticas e tal, eu acho que de maneira nenhuma isso vai ser empecilho. Que eu tenho muitas com o Thales também.
E ele é uma pessoa que eu aprendi a conviver e aprendi a amar, tipo, apesar disso tudo. Então, acho que... Até porque ele não... Isso não é uma coisa que, tipo, faça tanta parte da vida dele, assim, que seja tão importante pra ele, sabe? Acho que isso, de maneira nenhuma, vai ser um empecilho. E eu acho que os dois tiveram os problemas deles em Italy, mas assim, várias vezes eu já vi os dois mencionando como eles gostariam de ter jogado juntos lá, e que acabou não acontecendo, e que, tipo assim, eu acho que, tipo, agora eles têm uma vontade de jogar junto, que tá super superado, assim, nas Fênix eles se deram super bem também, então eu acho que é uma relação que, tipo, está boa, que vai funcionar super bem no jogo. E que nem já falaram, o Thales é bom também em provas, não é nenhum, tipo, nossa, maravilhoso, assim, mas ele é bom. E o que já falaram da Jelly é o que eu tenho que ressaltar também. Uma pessoa que acha ídolos, tipo, não tenho o que dizer, porque achar ídolo é muito difícil, então... Eu falei dessa questão política, mas é porque, tipo assim, eu não tenho muito contato com a Diele, então, e o pouco que eu conheço dela é mais eu vejo muito ela como uma pessoa muito conectada na política, entendeu? Preocupada, ela não é aquela pessoa, tipo assim, omissa que não, tipo, não discute política, sabe? Ela discute mesmo, ela gosta. Eu vejo ela com esses olhos. E aí eu achei interessante que a dupla dela é uma pessoa. Eu vejo o Thales mais assim, que não debate muito e tudo, mas que é uma pessoa de visão totalmente contrária do dela, assim. Então por isso que me surpreendi. E como eu não tenho ideia da relação dos dois, o que eu sei da relação dos dois é o que vocês falaram agora, o que eles falaram no vídeo, é uma incógnita pra mim, porque é uma dupla que eu não faço nem ideia do que esperar, porque eu nunca joguei com os dois, nunca moderei os dois. Então eu não sei, assim, pelo que vocês falaram, eu acho que é uma dupla que tem potencial. Olha, pelo que eu conversei com a Diele no encontrão, assim, em alguns momentos, e vendo com os resultados, eu acho que é uma dupla extremamente que pode arrasar no social, porque são extremamente carismáticas, assim, tem pessoas que você se dá bem conversando tranquilamente, independente de qualquer coisa. Então eu acho que tá aí, eu tô na torcida por eles irem bem. Ah, eu também torço. É uma dupla que, se for primeiro eliminado, eu vou me surpreender. Se for vencedor, eu vou me surpreender. Eu vou me surpreender com o que vier. Ah, se for primeiro eliminado, eu vou subir tag no grupo. Pra quem não sabe, o Bano está aqui nessa chamada com a gente tá ouvindo. Eu vou pedir repescagem, eu vou encher o saco de vocês. Se é alguma dupla que eu gosto, sair de cara. Então, fiquem atentos. Pode ir, Vini. Então, vamos agora para a última dupla, então, gente. Última dupla, aquela que já jurou que nunca mais jogava e tá aqui dando um blind em cada um. Próxima temporada é Gabi quebrando a promessa. Luana e Trucan. Gente, eles, desde o DVD Egito, que é lá da época do Orkut, até agora, eles já jogaram nada mais, nada menos do que 6 jogos juntos. E sempre em lados opostos. E agora eles vão tentar jogar juntos. Eles, assim, apesar de eu gostar de todas as duplas, não tem nenhuma dupla, assim, que eu falo assim, nossa, não gosto dessas pessoas. Eles são as duplas que a soma, são as duas pessoas que eu tenho mais contato, que eu dou melhor afinidade. Então, querendo ou não, é a dupla que eu mais torço, assim, naturalmente, por mais proximidade, assim. Então, eu fiquei surpreso, são duas pessoas, assim, queridas, assim. Eu já sabia da rivalidade deles e tudo mais, é uma rivalidade também real. Tipo, talvez não chegue ao nível Azê e Hag, mas também eles têm realmente essa rivalidade dentro do jogo. Eu vejo Luana como uma pessoa, assim... Eu comecei falando, então vou terminar falando a minha opinião dos dois, tá, gente? Uhum. Eu vejo Luana como uma pessoa extremamente forte no mundo dos jogos. Ela ganhou o Set of Challenge que eu participei, ela ganhou. E ela, tipo assim, eu sou uma pessoa muito dedicada, tipo assim, eu sou uma pessoa muito intensa. Mas é assim, você sabe quando você olha assim, você fala assim, eu falava assim, nossa, eu acho que eu tô bem, porque tipo assim, eu gabaritei a maioria, as que eu não gabaritei eu fui muito bem. E você, Luana, como é que tá? Ela, não, gabaritei todas as provas até agora. Eu falava assim, me destruiu, assim. Eu falava, não tem como eu competir com Luana, sabe? Ela é tipo assim,
muito intensa e dedicada. E Trucan, gente, é uma pessoa assim, muito intenso também. Ele tipo, até no vídeo deles eles falam, tipo assim, eles são Tom e Jerry porque Trucan sempre caçava a Luana e Luana sempre se dava bem. Mas, assim, é porque Trucan também ele é muito. Eu acho que ele tem aquela mesma personalidade do Aze e do Hag, assim, de serem muito estourados, sabe? Talvez essa seja a falha dele, ele se tropeça às vezes, mas ele é muito inteligente, ele é muito dedicado também. Então eu vejo junto com Tainá e Juan, Daline e Lívia, Bruno de Toledo e Priscila, Luana e Trucan são as quatro duplas mais fortes do jogo, assim. Então eu acho que Luana e Trucan tem muito certo. Eu acho que os dois são maduros assim, suficiente de deixar pra lá, porém, a rivalidade de jogo. Porém, eu acho que, apesar de serem maduros, os dois são muito geniosos. Então eu acho que eu tenho medo deles se tretarem assim, no sentido de divergirem e não conseguirem entrar num acordo. Mas eu acho que eu estou muito ansioso para ver os dois jogando, porque os dois são muito intensos. São duas pessoas que eu gosto muito. Enfim, falei demais já devo ter falado 10 minutos. E vocês, gente, o que vocês acham do Trucan e da Luana? Tom e Jerry, como eles se Tom e Jerry. titularam. Quem quer começar? Deixa eu falar. Posso falar? Pode, Tá, Gabi, então fala, vai. fala, Quero Gabi. te dar. Gabi, pode falar. Vai, Gabi. As damas primeiro. Então, Ladies eu ia first. falar que assim, nunca acompanhei. Mentira, que nem. Não é que nunca acompanhei, mas como eu falei já, quando teve o Aislan e o Edu, eu acompanhei Coreias bem por cima, assim. Foi então onde eu vi o Trucan jogar. A Luana, eu acho que eu nunca vi jogar, porque o Apocalipse do TW eu não vi. Mas assim, Luana Oliveira dispensa apresentações, né? O nome Luana, como a gente estava falando aqui, quando estava no intervalo, a marca Luana Oliveira no mundo dos jogos representa muita coisa. Então, assim, do que o VD falou, eu concordo. São duas pessoas de personalidade bem forte, pelo que eu conheço. Assim. Eu vejo que o Trucan, pelo que eu vi em Coreias, ele foi eliminado por querer muito tomar a frente, tomar as rédeas, ser a pessoa que meio que, tipo, mandava em tudo, assim. E a Luana é uma pessoa de personalidade forte também. Então a questão é como eles vão conseguir lidar com isso, né? Contornar isso, chegar a um acordo, mas do Trucan não conheço muito de perto, assim, mas a Luana é uma pessoa que se ela entra em alguma coisa, ela entra pra ganhar. A Luana é extremamente dedicada, é 100%, assim. Ela faz o que tiver que fazer. Não vou dizer que ela, tipo, se ela precisar apunhalar o Filipinho, ela apunhala, porque não sei se chega tanto. Mas, assim, a Luana, tipo, faz o que precisar pra ganhar. Muito dedicada, muito competitiva. Então, aposto nessa dupla com bastante força. Muita força. Olha, minha opinião sobre a Luana. Primeiro, assim, Luana é uma pasta no meu computador, gente, com o nome Luana Memes. Então você não tem pra falar sobre ela. Assim, eu joguei de super perto com a Luana, praticamente da primeira semana do Terror Apocalipse, até o dia que ela escreveu meu nome num voto e me eliminou. Mas mesmo assim, eu escrevi o nome dela e tentei fazer ela vencer a Apocalipse. Não ganhou. Assim, Luana é dos jogos a pessoa que eu mais admiro como jogadora. E pra estar no meu top 1, eu quero ser como Luana, porque eu aprendi muito com ela jogando Terror Apocalipse. Eu acho ela extremamente, como falaram, dedicada. Luana não mede esforços, assim, dentro das regras, né, claro, pra ganhar a competição. Ela vai enganar a pessoa, se precisa enganar. Ela vai se dedicar, se ela ver que a situação dela tá complicada, ela vai mover mundos e fundos pra tentar reverter essa situação. Então, Luana como falou, força, como falou Luana e Bianca, são forças da natureza jogando, gente. É uma coisa fora do normal. O Trucan eu não acompanhei, mas eu tava na torcida pra ele no Coreia, assim, não acompanhei de perto. Mas eu torcia muito pra ele. E ele também jogou o Terror Apocalipse, mas é o cedo. Eu não teve como jogar. Mas ele também apareceu um bom jogador. Eu acho que essa dupla, gente, eles têm tudo pra primeira vez ver Tom e Jerry se dando bem. Naqueles desenhos de Tom e Jerry, tem umas vezes que Tom e Jerry se dão bem quando vão contra o cachorro ou contra alguma coisa. Então eles têm como até usar a essência disso e se darem extremamente bem. Eu acho que eles combinam muito nas atitudes e que ela, Luana, em si, pode trazer o maior alvo
Então o Trucan tem que trabalhar isso, de tentar livrar um pouco o alvo da Luana, porque ela, como talvez seja por histórico, seja o maior nome da temporada, aí talvez possa atrair isso, mas não tem. E só um adendo, já que a Gabi citou do Filipinho, eu estava na chamada com a Luana chorando ao eliminar o Lindo, porque a Luana eliminou um amigo que ela ama. Lá, e quando o Felipe falou, eu não vou deixar a Luana jogar nunca mais um jogo assim. Felipe, ainda bem que você falhou, porque vai ser muito bom ver Luana jogando um jogo assim, porque ela é muito boa em provas. Eu quero ver esse embate de duplas, que as que Vinícius citou também, eu acredito que seja muito forte. Eu quero ver esse embate incrível, porque eu só espero coisa boa dessa dupla. Se elas forem FB, eu acho que eu vou sair do grupo e não vou acompanhar mais, não. Vai, Fully. E você, Olha, Fully, vou falar. tá aí com o Filipinho, né? Uhum. Posso ligar a câmera? É aqueles. E olha, eu vou falar pra vocês que pra mim, tipo, eu citei lá antes que Priscila e Bruno de Toledo eram a dupla que, tipo, que eu mais sentia preparo pro jogo, que eu achava que ia ser. E pra mim, quem tá deles, mas, tipo, não tão desnivelado, é Luana e Trucan. Cara, é impossível falar de Luana, tipo assim, eu odeio quando superestimam muito alguém, entendeu? Mas é impossível você falar de Luana e jogo sem superestimar ela. Porque é surreal, a garota é surreal. Ela tem um social foda, porque, tipo, ela fala, ela pode te odiar, mas ela tem um ótimo social com você, ela, sabe? É Deus mesmo. Não perde prova, não perde prova. Quando ela perde, ela fica em segundo. E em questão de estratégia, cara, ó, eu só queria um adendo que eu tenho pra você dar, é que, tipo assim, Trucan, eu te adoro, mas eu queria muito, quando se trata de rivalidade, eu queria, pela minha vida, era ver Luana versus Lin nesse jogo, porque não existe rivalidade mais na história dos jogos do que aquele áudio icônico das duas no final da cabine. Mas agora falando de Trucan, eu já joguei alguns jogos com ele, inclusive o primeiro jogo que eu joguei foi com ele, e ele de fato é uma pessoa explosiva, mas ele é centrado. Sabe, ele tem o último jogo que eu joguei com ele foi o Apocalipse lá, do TW, o All Stars. E aquele jogo ali fudeu com o meu psicológico total. Eu fui eliminado cedo, mas quando você tá jogando um jogo que tem Luana, que tem Trucan, que tem DD, o drama em pessoa jogando, que não, mesmo saindo cedo, causou, né? Aquele. E tipo, tem match, por exemplo, não tem como você ter um jogo fácil, e não vai ser fácil jogar esse jogo com esse cast, gente. Luana é foda, Trucan é foda, vai ser uma pisar. Acredito que eles vão com o alvo que eles têm, eu não acredito que eles vão sair cedo, porque todo jogo que ela joga com alvo, sabe? O que eu acho mais foda é isso, que você chega lá, ela não é, Luana não joga embaixo do radar, Luana ela joga com protagonismo do início ao fim. E mesmo assim ela ganha, porque não conseguem tirar ela. Então, tipo, prestem muita atenção a esse cast agora. Joguem. Ela não, E Luana, joguem também, que eu quero torcer muito por vocês. ela não joga embaixo dela, ela pega o radar e quebra o radar e mostra pra todo mundo Quebra, que quebrou ele. ela Andando com ele, protagoniza. andando com ele no meio de todo mundo. É incrível. É uma dupla extremamente focada e tudo. Eu acho que o Trucan vai ser uma adição pra dupla. Como dupla, acho que eles vão dar muito bem. Eu acho Minhas apostas, assim, para estar na final, eu acho que vai ser Bruno de Toledo e Priscila e Luana e Trucan. Eu acho que talvez todo mundo vai correr para essas duas duplas, por tudo que eu já falei, e para os dois eliminados, os dois primeiros eliminados, não, os dois primeiros com chance de ser eliminados, considerando que uma dupla vai por prova e outra por votação. Eu vou colocar Zay Hag e Isabela e Ramon. E você, Gabi? Quais são suas apostas? Então, as minhas apostas de primeiro eliminado, BG e Deb, ou Ramon e Isabela, eu acho. E as minhas apostas de finalistas, eu apostaria... Tem aquelas 4 duplas que a gente falou que são as mais fortes, e dentre essas 4, eu acho que talvez eu apostaria em Priscila e Bruno de Toledo, por achar que é uma dupla onde os dois são fortes, assim, e Juan e Tainá, porque eu acho que o Juan é muito acima da média. Eu acho que talvez hoje o Juan seja
a melhor pessoa em provas que nós temos nos jogos. E você, Rich, quem são essas apostas? Olha, pra eliminação, tô igual a Gabi. Ou vai ser Ramon e Isa, ou BG e Débora. Então espero que você surpreenda. Mas de final, eu acho que Tainá e Juan vão conseguir chegar na final. E eu vou apostar na dupla, que eu acho que pode dar certo, porque esse jogo, o povo é estratégico, não vai deixar também cobra comer rato, vai ter cobra comendo cobra. E eu vou chutar em tipo uma dupla underdog, vou botar tipo Dierle e Thales, vão ser a outra dupla finalista. E você, Fully, quais são as apostas? Ah, então, gente. Eu acho que na final, apesar de eu ter citado 3 duplas que eu acreditava super, eu acho que elas não vão conseguir chegar todas assim, né? Até o final, porque eu acho que cobra come cobra. E eu aposto em Bruno de Toledo e Priscila na final, acompanhados de Daline e Lívia. Eu acho que elas têm capacidade. Ó, E a Lívia já começou a pisar no Fully. Lívia, já começou. E de primeiros eliminados, eu acho que eu não beijei a Débora, porque eu acho tipo, que além deles não serem eliminados, vão querer manter eles um pouco por serem os mais subestimados. E acho que primeiro eliminado eu cito o Azei e o Hag, de cara. E eu acho que Christian e Diogo também. Acho que eles Então, podem... tem muita gente aí nas apostas para eliminar, muita gente nas apostas para ganhar, então a gente vai ser surpreendido de qualquer maneira, ou positivamente ou negativamente. Então, a temporada tá aí para vocês, é um elenco muito forte, muito bom, a proposta do jogo é muito legal. Basta agora vocês se dedicarem. Mas para finalizar, eu queria agradecer a moderação pelo convite de estar aqui falando sobre para vocês e agradecer ao Fully, ao Rich, aqui por compartilhar esse momento comigo. E eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu tenha falado, de tudo que a gente tenha falado aqui, que a gente falou realmente só de coração. E vocês, gente, quer despedir? Quer dar beijo? Quer deixar o telefone de contato? Eu queria falar assim, agradecer a moderação pelo convite, dizer que sou extremamente agradecida, adoro fazer podcasts, me chamem para todos os podcasts que vocês quiserem, porque é um prazer para mim. E então, eu tô ansiosa para ver esse jogo aí, agradecer pelo convite e já de antemão pedir desculpa para todas as duplas caso tenha falado alguma coisa que alguém não tenha gostado, mas é apenas as nossas opiniões sobre o jogo, nada sobre vocês como pessoas, todos maravilhosos, adoro todos, então um beijo e boa temporada, que seja uma temporada incrível. Eu queria dizer que eu amei demais, agradecer também a moderação por ter me chamado, porque eu queria muito fazer parte de algum podcast, assim. Inclusive, sempre peço ao VD para poder participar do Survival VD. Mas dizer pro pessoal, aproveitar o jogo, é um jogo que eu adorei real, mesmo não tendo assistido tanto assim antes. Curioso demais para ver, de fato, como vai ser, como que vai ser essa questão da rivalidade entre o cast, não só entre as duplas, mas entre uma dupla que eu sei que vai ter. E eu tô muito curioso para ver como isso vai desenrolar e vamos bola pra frente. Joguem, se divirtam e, arrasem. Também agradecer a moderação, né, pelo convite de fazer esse podcast. Praticamente fazer o mexão, pegou o cast do Mastercast e botou o Vini de brinde. Apresentar com a gente, dizer, como a Gabi falou, se alguém não gostou de um comentário da gente, a gente pede desculpa, a gente comentou de coração, mas se vocês não gostaram e ficaram com raiva, não tem problema, quando tiver o Rivais 2, a gente entra como dupla e ganha essa competição. E é isso, arrase na temporada aí, ó, o Twitter é @puxarich, a gente mexe a alma do negócio. @fuleiro meu Instagram, aqueles. O meu Dávila Vinícius. O meu eu não quero divulgar rede social nenhuma. Já divulguei o inbox da para vocês deixarem os currículos quem quiser me amar. Nossa, gente. Vou mandar, hein? Vou mandar, gente, manda. Então é isso, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.